Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e dessa vez quero falar a respeito aí desse jogão de bola Vasco e São Paulo, jogo válido aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser realizado nessa quarta-feira às 21h45 lá do Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, no campo do Guarani, e a transmissão dessa partida vai ficar por conta aí da Rede Globo e do Premier. Apesar aí do jogo mais importante do Vasco ser o jogo de sábado entre Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, né? Semifinal aí, jogo importante, Caldeirão lotado, uma festa maravilhosa. Esse São Paulo e Vasco também tem a sua importância. O Vasco que vem aí de alguns resultados aí negativos no Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 5 jogos foi uma vitória, uma derrota e 3 empates. O Vasco tem aí deixado a desejar, principalmente nas 2 últimas partidas, né? Foi ali uma vitória contra o Vitória da Bahia por 1-0, o Vasco empatou contra o Flamengo em 1-1, Vasco perdeu, né, para o Palmeiras por 1-0, aquele jogo que o Vasco não merecia ter perdido. Tem também o empate contra o Cruzeiro, onde o Vasco terminou a partida com menos um jogador, e na última contra o Juventude dentro de casa, torcida embalada, querendo a vitória, o Vasco teve um empate aí de 1-1 também com o Juventude, com mais um jogador sendo expulso, dessa vez o Souza deu mole ali. O São Paulo também entra pressionado, apesar de estar aí na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, 10 a mais que o Vasco. O Vasco ocupa aí a 10ª colocação, né, com 28 jogos, o São Paulo tem 29, um jogo a mais. Então esse jogo é praticamente um jogo de 6 pontos. O Vasco vencendo essa partida vai estar aí diminuindo 3 pontos e quem sabe derrotando o Cuiabá, que é o jogo atrasado, pode estar diminuindo mais 3 e chegando mais próximo ao G6, que é um dos objetivos do Vasco nesse ano, chegar ali, quem sabe, numa pré-Libertadores, para poder estar disputando o título sul-americano no ano que vem. O São Paulo, que vem aí de 5 jogos também, com 3 derrotas e 2 vitórias, bastante pressionado. A torcida do São Paulo está questionando ali o seu técnico. Alguns jogadores como o Wellington Rato, o próprio Wellington, estão sendo ali pressionado, a torcida está pegando no pé e vai ser um jogo de difícil prognóstico. O Vasco tem aí a vantagem no seu confronto direto esse ano, já venceu o São Paulo dentro de casa, né, no primeiro turno, foi 4-1, jogo de virada. O Vasco começou perdendo essa partida e conseguiu a virada. Muitos disseram aí que o São Paulo entrou de salto alto, achou que ia ganhar o Vasco a qualquer momento. O Vasco que vinha numa fase muito ruim, conseguimos uma vitória que deu uma embalada no trabalho aí do Rafael Paiva, e vem aí sustentando, mas nos últimos jogos infelizmente vem descendo de produção, e é importante que nesse jogo aí o Vasco possa estar levando os seus atletas ao melhor desempenho para chegar com a corda toda contra o Atlético Mineiro, para poder fazer aquela festa maravilhosa e conquistar aí a classificação. A arbitragem para esse jogo vai ficar por conta aí do juiz David de Oliveira Lacerda, e o VAR, infelizmente, aí Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, um VAR que prejudica o Vasco. O Vasco tem que estar aí cobrando da CBF essa questão da arbitragem. O Vasco vencendo aí muitos jogos aí que o Vasco vem sendo prejudicado, principalmente pelo VAR, que gosta de apitar os jogos do Vasco. Então o Vasco tem que estar de olho nessa arbitragem. O retrospecto dessa partida aí é muito disputado, né? É um empate total. Esse jogo, por sinal, vai ser um jogo do desempate. Em 100 jogos foram 36 vitórias para o Vasco, 36 para o São Paulo, e ainda houve aí 28 empates. Então esse 101º jogo aí vai ser o jogo do desempate. Como eu falei, no primeiro turno, na 11ª rodada, o Vasco venceu por 4-1, e o Vasco vai ter aí o desfalque do Souza, que foi expulso na última partida, e de última hora o Jair, que ficou gripado, que era esperado aí que ele atuasse pelo menos por alguns minutos nessa partida, vai fazer o desfalque também, ficou em recuperação aqui no Rio de Janeiro, assim como o Vitor Luiz, que era muito especulado aí a sua participação, sentiu uma dor na coxa, né?
tem um edema ali e vai ser preparado para esse jogo de sábado, como eu falei, um jogo muito importante. No São Paulo, o Arboleda e o André Silva não vão estar participando pelo terceiro cartão amarelo, e ainda tem ali alguns jogadores que podem estar retornando, né? A caso do São Paulo, o Caleri, o Alan Franco e o Eric. E no caso do Vasco, o Matheus Cocão, que foi expulso contra o Cruzeiro, vai estar retornando nessa partida. Espero que ele esteja aí com a cabeça no lugar e não dê mole pro azar para ser expulso de novo. Fez uma entrada muito inocente naquele jogo contra o Cruzeiro. Como eu falei, é um jogo difícil, um jogo que os dois times vão entrar pressionados. O São Paulo pelos resultados aí de 2 derrotas consecutivas e o Vasco com 3 empates aí, tendo que estar melhorando porque tem o jogo decisivo nesse sábado. Durante a semana aí foi especulado que o Vasco poderia estar entrando com o Payet e o Coutinho. Eu acho que nessa questão o Rafael Paiva deveria estar tendo que mudar o esquema tático, né? Ele que gosta de jogar no 4-3-2-1, eu acho que ele deveria reforçar um pouco mais o sistema defensivo, botando aí no 4-4-2, resguardando mais ali a entrada da área. A gente sabe que a nossa zaga tem dificuldade, a zaga está aí insegura, hora Maicon, hora Léo Pelé. Então a gente ainda não sabe quem o Rafael Paiva vai estar escalando para essa partida. Eu acho que ele deveria estar levando ali força total, botar os melhores jogadores em campo. Caso se tivesse que poupar algum jogador, pouparia ali o Hugo Moura, o Verratti e também o Coutinho, né? O Hugo Moura mais por precaução, não temos um jogador com as suas características, né? Um cabeça de área pegador, um cara que dá um suporte para nossa zaga ali. Infelizmente não temos um atleta com essas características. Já o Coutinho, né, apesar de ter ficado esse tempo todo aí em descanso, voltou aí muito bem. Vamos esperar aí que ele possa estar sendo aproveitado pelo menos no segundo tempo. Eu acho que o Payet, que entrou na última partida aí, que fez até um gol, jogou muito bem, saiu ele boladão porque o Rafael Paiva sacou ele do time, ele queria estar jogando um pouco mais. Eu acho que o Payet também tem que dar ali um ritmo maior para, quem sabe, contra o Atlético Mineiro não possa estar usando esses 2 jogadores, que seria importante, né? 2 craques dentro de campo, para poder estar pelo menos dando uma preocupação maior ao time do Galo, que a gente sabe que o time do Galo é um elenco bom, vai vir com vários desfalques também no jogo de amanhã contra o Fortaleza, né? Vai poupar vários jogadores, então o Vasco tem que estar pensando pelo menos em poupar esses 3 jogadores aí, que seriam jogadores que infelizmente não temos jogadores que possam estar substituindo à altura. Na minha opinião, o Rafael Paiva tem que estar escalando ali a zaga titular com o João Vitor e o Léo Pelé. Muitos vão estar dizendo que o Léo Pelé não merece estar jogando, mas quando o Maicon joga pelo lado esquerdo é uma dificuldade muito grande. O Maicon, que é um jogador mais reboteador, né? É aquele cara que está ali dentro da área ali, nas bolas aéreas, mas quando ele joga pelo lado esquerdo ele não faz uma boa partida. E o Léo Pelé, infelizmente, contra o Atlético deu mole, mas é um jogador da posição, né? Ataca mais pelo lado esquerdo, tem a saída de bola ali com o Piton, que na minha opinião também tem que estar melhorando. O Piton poderia estar dando lugar para o Vitor Luiz nessa partida, mas o Vitor Luiz infelizmente não vai estar atuando aí por causa desse edema. Tem o Leandrinho também, que pode estar atuando ali. Se eu fosse o pai, vou dar uma segurada no Piton para poder testar uma nova opção. O Piton que vem muito mal, até aquelas jogadas ali que com o Verratti, né, aqueles cruzamentos para dentro da área ali não vem acontecendo. Inclusive o Verratti vem jogando muito mal as 2 últimas partidas, muito por causa disso, né? Ele tem que estar saindo da área para poder buscar a melhor opção, dar opção aos jogadores de ataque. Inclusive contra o Cruzeiro ali no gol do Coutinho, ele saiu ali pela esquerda, conseguiu fazer ali o passe para o Emerson Rodrigues, que deu ali a assistência para o nosso Coutinho. Então o Verratti necessita muito dessa opção do Piton pela esquerda, então eu acho que ele deveria estar dando descanso. Apesar de ter ficado aí 11 dias poupado, então pode ser aí que o Leandrinho seja uma opção, quem sabe
o Leandrinho não seja aí o único lateral na partida contra o Galo. A gente não sabe ainda se é grave ou não essa contusão do Vitor Luiz ou se ele só está sentindo uma dorzinha e foi poupado. O Payet aí, como eu falei, o time do Vasco vai precisar muito desse jogador, por ele vai passar ali as opções de ataque, né? Ele que cadencia muito bem ali o meio de campo do Vasco, e o Cocão também, que foi expulso na partida contra o Cruzeiro e cumpriu ali suspensão automática contra o time do Juventude, vai estar voltando. Eu acho que é um jogador que complementa muito bem ali o Hugo Moura, apesar de ter jogado muito abaixo do que se espera desse jogador, né? Ele que vinha muito bem com o Rafael Paiva aí, juntamente com o Hugo Moura, né? Quando escalou esses dois jogadores, o time do Vasco cresceu bastante. Nas últimas partidas vem deixando a desejar, mas o Sforza já demonstrou que é um jogador que, com a bola do pé, ele tem até uma boa saída de bola, apesar de que nos últimos jogos também vem falhando bastante, vem dando muita sopa para o azar, aqueles passes muito arriscados. No último jogo contra o Juventude ali, ele deu 2 bolas para o time do Juventude que quase ocasionaram o gol ali do time gaúcho. Então eu acho que o Cocão, no elenco que tem no momento, é a melhor opção, mas tem que estar se entregando um pouco mais. A gente sabe que é um jogador voluntarioso, tem até uma certa habilidade, mas está deixando muito a desejar. Tem que entrar na partida para poder dar um suporte maior ou Coutinho ou então ao Payet, para poder fazer com que o Vasco tenha novas opções ali no ataque, não fique dependente apenas dos cruzamentos do Piton, já que está difícil de sair essa jogada. A provável escalação do Vasco para essa partida: o Paiva teve ali durante a semana muita dúvida, né, se levaria ou não os principais jogadores, se escalaria um time misto, se faria ali com que o Vasco jogasse com o seu time titular. Na minha opinião, deve jogar com o time titular, poupando apenas, se quiser poupar, o Hugo Moura, o Verratti e o Coutinho. Então a provável escalação deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Pelé e Piton. O meio de campo: Hugo Moura, Cocão e o Payet. E no ataque, Emerson Rodrigues, Verratti e o Domingues, para poder dar uma reforçada ali no meio de campo. E quem sabe aí no segundo tempo o Vasco esteja precisando aí colocar o Felipe Coutinho juntamente com o Payet, para dar uma demonstração do que eles podem estar jogando dentro de campo contra o Atlético Mineiro, que pode ser que a gente necessite aí desses dois atletas dentro de campo, caso que esteja difícil ali o Vasco virar aí o jogo contra o Galo, né? Então a gente tem que estar com as nossas melhores peças dentro de campo. Então, com certeza, o Payet e o Felipe Coutinho dentro de campo, com um pouco mais de fôlego, vão dar muito trabalho para a zaga do Atlético Mineiro e consequentemente, para a zaga do São Paulo aí, que não é uma zaga que está com os seus titulares, né? O Arboleda, que é, na minha opinião, o seu principal jogador da zaga, não vai estar atuando. Então é importante que o Vasco, quem sabe no segundo tempo, possa estar formando aí esse meio de campo com o Payet e Coutinho em busca da vitória. O São Paulo pode estar vindo aí com Rafael, Rafinha, Juan, Sabino e o Wellington. O meio de campo: Luiz Gustavo, Bobadilha e o Wellington Rato. E no ataque, Luciano, Lucas e o Caleri, que é um centroavante estilo o nosso Verratti, né, um argentino perigoso. Então a zaga do Vasco ali, na minha opinião, o João Vitor e o Léo Pelé tem que estar atento, com bastante vigor. O Léo Pelé tem que zagueirar mais, o time do Vasco tem que fazer aquelas faltas técnicas para parar a jogada. O Vasco deixa o time adversário jogar, correr bastante, entendeu? Então o Vasco tem que estar usando também dessa inteligência e os jogadores se empenhando ao máximo para poder conquistar uma vitória aí e entrar com a moral toda contra o Galo. É importante uma vitória amanhã para o Vasco também separar de vez ali essa questão do rebaixamento. O Vasco, que está muito próximo de bater a meta dos 45 pontos, seria importante uma vitória, já que os times que estão na parte de baixo da tabela estão vencendo, estão subindo, né? E o Vasco ali em 10º, com essa vitória, poderia estar buscando a nona colocação, justamente do Atlético Mineiro, que é o 9º, mas vai com time misto contra o Fortaleza, e seria importante essa vitória. Valeu?
Deixe seu comentário aí a respeito desse jogão de bola entre São Paulo e Vasco. Se o Rafael Paiva deveria estar levando ali os principais jogadores, se deveria estar poupando algum atleta, qual é o seu resultado para essa partida e o que você acha aí da possível escalação entre Felipe Coutinho e Payet junto, quem sabe no segundo tempo aí para ajudar o nosso Vascão a vencer. Curta, comente, compartilhe. O seu comentário aqui é muito importante porque você já sabe, o canal aqui é de vascaíno para vascaíno. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!